Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Te agradecer, telespectador, pela honra e pelo privilégio desse nosso encontro semanal. É sempre uma responsabilidade saber que de alguma forma a gente tem se encontrado toda semana. Eu tenho certeza que se você tem de alguma forma me assistido é porque algo diferente a gente tem lançado no teu coração. E hoje eu tenho aqui o Wagner Flauzino, você já conhece. O Wagner, ora ele está entrevistando, ora ele está sendo entrevistado, ora ele está ministrando sozinho. Hoje eu decidi convidar o Wagner assim no papel de entrevistado. Eu vou tocar aqui o caminho e a conversa com o Wagner e eu quero hoje abordar especificamente com o Wagner a questão profissional da vida do Wagner. Eu acho que um pouco, né, Wagner? Pouco acho a gente abordou da sua vida profissional, né, daquilo que Deus tem te abençoado, te prosperado. E eu queria, se o amigo assim concordar, levar esse programa para o nosso telespectador para conhecer esse lado que talvez eles não conheçam ainda, que é o Wagner também, que foi de alguma forma surpreendido por Deus nesse ano de 2014, 2013, quando a gente se conheceu, tantas coisas novas Deus trouxe na tua vida. Então, se o amigo assim permitir, eu queria fazer com que esse nosso programa abordasse mais o teu lado empresarial, empreendedor, do que eventualmente aquilo que a gente vem abordando, que é mais o lado espiritual. Se o amigo assim concordar, eu queria caminhar por esse caminho com o amigo nesse programa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olá, telespectador. É um prazer estar aqui com você e é muito bom a gente conhecer todas as faces, né, de quem está falando com a gente, que não é uma pessoa do outro mundo, é uma pessoa que também tem suas dores, o seu sofrimento, tem que tomar algumas decisões difíceis em sua vida e hoje eu estou extremamente tranquilo para a gente abordar essa fase profissional da minha vida, uma nova fase inclusive, que Deus tenha abençoado e preparado o caminho. Se você puder fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez na tua vida de transformação e olhar para frente, olhar quantas coisas ainda podem serem conquistadas naquilo que Deus já colocou como horizonte para as nossas vidas, como é que, se puder fazer uma reflexão de tudo aquilo que você passou nesses 2 anos, né? E é tudo aquilo que ainda você vai passar de prosperidade para os seus próximos anos, qual é o sentimento e qual é a reflexão que você pode compartilhar com o nosso telespectador? É uma expectativa de muita felicidade, olhar para onde eu estava, olhar pelo caminho que Deus me trouxe, é um sentimento de gratidão que eu tenho com Deus. Porque, na verdade, querido telespectador, a minha vida profissional, eu sempre trabalhei dentro de outras empresas, desde os 14 anos, e antes de começar a empreender, a desenvolver os meus negócios, eu estava em uma empresa há cerca de 8 anos. Trabalhei lá desde estagiário até chegar como coordenador de 2 projetos na área comercial. E então eu tinha sempre aquela vontade de empreender, de fazer alguma coisa para mim, né? E trabalhar de uma forma diferente. Só que todas as pessoas ao meu lado, eles nunca empreenderam. E muito pelo contrário. Algumas pessoas que a gente conhecia que tentaram ter o seu próprio negócio acabaram falindo. E quando eu fui contar isso para minha família foi algo extremamente até engraçado, porque eu não tive apoio de nenhum lado. Na verdade, foi um sonho que ele estava somente no meu coração. O meu pai, que também não tem culpa de nada, mas ele sempre trabalhou em empresa, falou, olha filho, eu não conheço esse caminho que você está querendo trilhar, pelo contrário. Aquela pessoa que a gente conhece acabou falindo, e você sabe disso, né? E eu falei, sei pai, mas é um caminho que ele está aflorando e está crescendo cada dia mais no meu coração. Então eu senti que realmente era um caminho de Deus para a minha vida. E lá no ano de 2012 comecei a empreender, comecei a desenvolver os negócios, conhecer o mundo empresarial e o segmento onde eu queria atuar, que é a tecnologia da informação. E naquele momento o Senhor foi preparando os caminhos. E eu estava em um momento na minha vida que eu sempre conheci Deus. Eu venho de uma família cristã, com muita base, graças a Deus. Mas eu estava um pouco longe dos caminhos do Senhor e eu estava querendo fazer as coisas somente no mundo natural. E quando a gente quer fazer as coisas somente no mundo natural, alguma coisa sempre dá errado, né? As coisas começam a se complicar, porque o mundo natural ele não caminha longe do mundo espiritual.
E aí começou, como aquilo era tudo novo para mim, eu não tinha ajuda de nenhum dos lados, alguns sentimentos como ansiedade, como o medo do amanhã. Minha esposa estava grávida nessa época, que eu resolvi deixar um trabalho de 8 anos para começar a empreender. E o medo do amanhã, o medo da incerteza, de ter o negócio e perder, e o pagamento, como que vai ser, começou a entrar no meu coração e eu comecei a trabalhar um pouco mais e ficar desesperado prospectando clientes, ou seja, entrando em tudo aquilo que o sistema do mundo tem para as pessoas, né? Com o coração aflito. Então eu pedi novamente a direção de Deus e por um caminho maravilhoso que o Senhor desenvolveu em nossa vida, a gente começou a caminhar junto lá em janeiro de 2013. Eu lembro, foi a inauguração do TR, num outro ponto que a gente estava lá, quando a gente começou. E eu comecei a caminhar junto, eu conheci pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu estava passando. E aí, com as ministrações, com o meu envolvimento dentro do ministério, conhecendo você, a sua família, conhecendo os nossos outros líderes aqui no ministério, a gente foi entendendo qual é o caminho de Deus para nossas vidas. Aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de será que vai ter negócio para mim amanhã? Como que o mercado está? Foram ficando para trás. E eu entendi que, na verdade, não sou eu o patrão da minha empresa. Eu entendi que não sou eu que tenho que prover negócios para a minha empresa. Em última instância, o meu patrão, quem provê os negócios dentro da minha empresa é Deus. E quando eu aprendi a descansar nele, isso foi através de muitas ministrações aqui, né? A gente ouvia Deus falar conosco. A cada dia que a gente vinha com uma dúvida no coração, parece que a ministração estava sendo falada especialmente para mim. E a cada dia, dentro de um processo, Deus veio transformando a minha vida. O medo foi ficando de lado, a ansiedade foi ficando de lado, o medo do negócio não vir amanhã foi ficando de lado e as coisas começaram a andar. E aí, quando as coisas começaram a andar, a gente teve mais um desafio, né? Que foi a nossa entrada agora em março de 2014 no BNI, que foi um testemunho que eu compartilhei com o Luciano maravilhoso. Porque sempre que a gente tem dúvida, eu não creio em um Deus teórico, eu creio em um Deus prático, que realmente Ele fala. E quando as coisas começaram a se apertar no final de 2013, falando sobre negócios, né? Eu perguntei, Deus, qual é o caminho que você tem para a minha vida agora em 2014? E a gente estava numa fase um pouco difícil financeira e ele falou assim, olha, você tem que entrar no BNI. Eu falei, Deus, será que é o Senhor que está falando mesmo ou é só minha mente? Aí eu lembro que a gente tinha nossas reuniões de quinta-feira aqui, e eu falei, Deus, fala comigo de forma clara que eu tenho que entrar no BNI mesmo. Eu vim aqui na reunião de quinta-feira, o Luciano ministrou a palavra, e aquela palavra nunca sai do meu coração. Ele começou dizendo a palavra, olha, você precisa ter coragem para tomar uma decisão hoje. E aí naquele momento eu falei com Deus, Deus, só não deixa ele falar o meu nome, porque eu tenho certeza que é para mim, que essa palavra está vindo. E a partir daquele momento meu coração foi fortalecido, eu conversei com a Liliane, ela falou assim, olha, se Deus está falando no seu coração, a Liliane, como sempre, uma grande coluna na minha vida, se Deus está falando no seu coração, vai. A gente está passando por um momento difícil, mas vai. E eu consigo ver nessa retrospectiva só bênçãos de Deus, Luciano. Em todo momento que Ele veio me tratando, seja na questão de ter medo de não vir negócio, seja na hora de tomar a decisão correta, de trilhar um outro caminho, só mesmo a bênção de Deus, a forma com todo o carinho, com todo o cuidado que Ele trata da minha vida, da vida da minha família. É por isso que a gente tem esse prazer, né, de compartilhar com você, telespectador, esses momentos, porque é o que Deus tem feito em nossa vida. E agora para 2015 a gente tem uma outra mudança ainda. A gente vinha trabalhando com uma empresa e agora a gente achou um segmento dentro da tecnologia da informação que a gente quer seguir. A gente encerrou as nossas atividades com essa empresa e agora com uma outra empresa, com a minha empresa mesmo, com a atividade que eu quero fazer. E eu sei que Deus tem todo o caminho aberto para mim, porque Ele já tem mostrado isso. Meu coração está extremamente tranquilo, independente do que vai acontecer em 2015 com o mercado. Eu sei que o meu patrão, Deus, sempre vai prover aquilo que eu preciso. E é dessa forma que a gente está, sempre numa crescente. Graças a Deus. Agora, para o nosso telespectador conhecer, nós temos 2 minutos para encerrar o primeiro bloco, Wagner. Para o nosso telespectador conhecer a tua nova empresa agora,
esse novo presente que Deus entregou para a tua vida, né? Qual é o nome, o que ela vai fazer, se alguém quiser conhecer mais, como é que contacta o Wagner, já faz aí um comercial da tua empresa, já que Deus é o teu patrão, né? Vamos aqui nos submeter ao teu patrão, vamos dar uma visibilidade para o seu novo negócio. Obrigado. Na verdade, o que aconteceu é que a gente está numa fase de transição, aonde a gente entendeu que nós precisamos trabalhar de uma forma mais segmentada para o mercado, trazendo um hardware, trazendo um equipamento, que eu vendo equipamentos na área de informática, que o cliente precisa. Então eu faço uma venda consultiva, eu entendo a necessidade, normalmente da área de TI, que ele tem uma visão holística da empresa no que tange a equipamentos, e a gente traz. Então tá novinho aí, o nome acabou de sair essa semana, é a Kera Solution, Kera que vem do sentido de esfera, porque nós transitamos em 4 esferas principais, que é a informática, eletrônica, automação comercial e CFTV. E aí a gente está andando agora nesse caminho. Então, Deus tem aberto as portas, eu estou extremamente feliz com a Kera Solutions, que acabou de sair agora, está quentinha saindo do forno aí. Eu lembro quando a gente conversou sobre essa transição, né? Como Deus é perfeito, né? Ele faz as coisas no detalhe, né? E hoje você está com esse presente de Deus para a tua vida, vai virar o ano com essa empresa já em operação, tenho certeza que você vai ter muitas colheitas em 2015 para honrar o nome de Deus, para elevar o nome de Deus, para que pessoas através da tua história, Wagner, sejam impactadas, e para que elas de fato elas possam confiar nesse Deus que tem mudado as nossas vidas. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com Wagner Flauzino. Nós voltamos num instante. Wagner, vamos trazer agora, e você é fruto daquilo que nós defendemos, pregamos e ministramos no ministério, né? Transformação de vida, prosperidade, conquista, ir além, e é isso que Deus faz, é essa a especialidade de Deus, né? E é isso que a gente prega aqui, né? Ou seja, Deus tem algo grande para a tua vida, agora você precisa estar conectado com Deus, né? Tirar o Deus de teoria e fazer com que Deus seja de fato um Deus vivo, um Deus que está dos nossos lados, um Deus que faça parte da prioridade daquilo que a gente tem que fazer nas nossas vidas. E você é um cara que tem defendido isso, né, Wagner? Tira o Deus da ficção, tira o Deus das letras da Bíblia e faça com que Deus esteja do teu lado, à frente dos teus caminhos, que você vai ver aquilo que vai acontecer na tua história. Você é prova disso, né? Até porque a gente fala que a gente não prega aquilo que a gente comprou, a gente prega aquilo que a gente vive, que a gente viveu, né? E a tua história comprova aquilo que de fato a gente tem falado no ministério, né, Wagner? Com certeza, até pela retrospectiva que a gente fez no primeiro bloco, você pode ver que a gente não traz nada comprado, nada embalado de fora. A gente vive realmente o que nós estamos pregando, a gente vive diariamente. Ninguém vive um mar cor-de-rosa, não é isso. Mas a gente vive realmente a paz, a alegria, a gente vive tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, a partir do momento que a gente optou por descansar nele, né? Isso é uma grande verdade, telespectador. Aqui no Tempo de Reflexão, a gente tira essa questão de Deus viver somente dentro de uma tradição. O que a gente encontra no sistema do mundo, né? O que a gente encontra no mundo? A gente encontra duas coisas extremamente distintas e desconectas. A gente encontra as pessoas com os seus problemas, sejam na área familiar, no nosso caso, na área de negócio, as pessoas morrendo, e a gente encontra a religião desenvolvendo costume, desenvolvendo tradições, desenvolvendo um monte de coisa que não tem conexão. As pessoas até vão nas igrejas, né? Se você prestar atenção, acho que no seu próprio bairro deve ter várias igrejas com a porta aberta. As pessoas até vão lá, as pessoas até ouvem um líder espiritual falar, mas essa mensagem não tem conexão com as suas vidas. Elas vêm com o seu sofrimento, elas ouvem o que aquela pessoa está falando, participam de uma tradição, falam coisas que nem elas sabem o que significam,
vão para as suas vidas, voltam para os seus sofrimentos diários. É o que nós estamos pregando, é isso. Que Deus ele tem que ter uma conexão direta com a gente. Não tem como a gente viver uma vida independente de Deus. Quando a gente vive uma vida independente de Deus, a gente simplesmente vai bater cartão em alguma igreja, algum sistema religioso, porque a gente tem aquela religiosidade que os nossos pais, né, nos pregaram, que a gente tem que seguir. Mas quando a gente coloca Ele no nosso dia a dia, a gente vê a transformação que Ele faz, a gente começa a andar com Ele, dependente dEle, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ter uma visibilidade completamente diferente e aí Ele começa a fazer sentido dentro da nossa vida. Se tem eu gosto de muitas frases que nós usamos aqui dentro do tempo de reflexão, mas se tem uma frase que ela mora no meu coração, está pregada Deus, Ele realmente faz sentido em sua vida? E quando eu cheguei aqui, eu me questionei justamente nessa questão. Eu falei, puxa vida, eu venho de uma família cristã, meus pais são líderes espirituais, e será que Deus está fazendo sentido na minha vida ou eu tenho levado uma vida simplesmente de religiosidade, cumprindo tradições? E graças a Deus, a gente tem quebrado dia após dia esse paradigma aqui dentro, esta barreira, e a gente tem visto transformações verdadeiras aqui. E eu sou prova disso. Eu sou prova dessa transformação. O que aconteceu na minha vida dos negócios, onde a gente começou, estava com aquele medo terrível, a gente conseguiu ter uma ascensão nos negócios e Deus foi abrindo as portas. Quantos testemunhos eu já contei aqui, né? De que a gente precisava daquela negociação para fechar o mês. Se não fechasse o mês, nenhum custo fixo eu ia conseguir manter dentro da nossa empresa. E na última semana, Deus foi lá e deu um negócio que a gente nem esperava. E foi uma bênção, foi exatamente aquilo que nós precisamos. Esse é o Deus, né? Esse é o Deus que nós temos que viver. Um Deus que Ele caminha diariamente com a gente. Um Deus que Ele não fica na igreja. Um Deus que vai para a minha casa. Um Deus que dirige o carro comigo. Um Deus que está dentro do meu escritório enquanto eu estou fazendo a ligação com o meu cliente, enquanto eu estou trabalhando. É esse o Deus que a gente quer viver, um Deus da prática, uma pessoa que se sensibiliza com o nosso sofrimento, né? Quantas pessoas ficam vivendo um sofrimento em cima de sofrimento e acham que Deus não está preocupado com ele, quando na verdade o coração de Deus está completamente aberto e esperando só isso mesmo de nós, que a gente mantenha um relacionamento verdadeiro com Ele. É isso que o tempo de reflexão tem feito na minha vida, é isso que Deus tem feito na minha vida e eu acredito firmemente. Por isso que a gente leva essa mensagem por onde quer que a gente vai, né? Agora a gente tem contato com empresários toda a semana e a gente vem levando essa mensagem também. Porque basicamente os problemas dos empresários são o mesmo. É o medo de não ter negócio amanhã, é o medo do mercado que não está indo bem. E para tudo isso, Deus tem um remédio, um relacionamento verdadeiro com Ele. E é isso que eu estou vivendo na minha vida, Luciano. É isso que eu tenho para falar e para viver e para mostrar mesmo para as pessoas o que Deus tem feito em nossa vida. E aí a palavra é confrontar, né, Wagner? As pessoas, e aí eu deixo uma dica para você, telespectador. Confronte aquilo que você está vivendo com aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Porque se não tiver convergência, aquilo que você está vivendo com as promessas de Deus, tem algo errado. Porque se a gente não vive aquilo que Deus prometeu, ou nós estamos caminhando por um caminho onde Deus não está, ou Deus mentiu para nós. E eu, como fui uma pessoa transformada por Deus, eu posso te garantir que Deus é um Deus verdadeiro, é o Deus que o Wagner disse que está vivo, que Ele não mentiu para vocês. Então, de fato, Deus tem promessas para a tua vida, e promessas grandiosas para a tua vida. Agora, nós estamos caminhando nos caminhos do Senhor, ou será que nós estamos caminhando de uma forma iludida nos caminhos religiosos herdados dos nossos pais? Às vezes, telespectador, nós precisamos ter um ato de coragem e de entender e aceitar que talvez os nossos caminhos não estão sendo os caminhos que Deus trilhou para a gente caminhar. E é por isso que talvez a gente esteja tão distante das promessas de Deus. Mas como o Wagner diz, sempre é uma oportunidade da gente corrigir a nossa rota, porque Deus sempre está esperando a nossa presença nos caminhos que Ele estabeleceu para nós. Quando nós tomamos a decisão, ajustamos o nosso rumo, colocamos a nossa vida nos caminhos de Deus, aí sim, as promessas de Deus começam a fazer sentido nas nossas vidas. Eu acho que assim, às vezes nós precisamos, né, Wagner, dar um ponto final do nosso sofrimento, né?
Porque a gente vai vivendo essa vida de sofrimento, de derrota, a gente vai vivendo essa vida medíocre, religiosa, sem sentido, vazia, e Deus tem um plano perfeito para nós que a gente está distante dele. E aí Deus olha para a minha vida e diz assim, nossa, mas eu tenho um perfeito plano para o Luciano, ele está distante do meu plano, quer dizer, aquilo que eu fiz para a cruz, para prosperar, para mudar, para transformar, para libertar, essa vida vazia espiritualmente faz com que esses meus planos sejam planos que estão no fundo, sendo jogados no lixo. E a gente vai vivendo essa vida de derrota, essa vida de conformismo, essa vida de olhar a curto prazo. Eu acho que resgatar e confrontar as nossas vidas com as promessas de Deus, né, Wagner? É o desafio que nós precisamos ter em momentos que talvez a gente não tenha mais escolhas. Talvez a escolha, telespectador, é o confronto. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus, telespectador, mas que você busque. Abra teu coração e fala, Senhor, eu não te conheço, ou eu não estou vivendo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, e eu quero te conhecer. Eu quero saber onde eu estou errando, eu quero saber onde eu errei, eu quero saber onde o Senhor está. Pede para Deus, telespectador, Senhor, aonde que o Senhor está, porque eu quero ir ao teu encontro, para que eu possa de fato ter uma experiência contigo, para que eu possa de fato experimentar aquilo que o Senhor já escreveu na minha história. Eu acho que é isso que nós precisamos, no fundo, incentivar, e é uma palavra um pouco mais direta, né, Wagner, para a gente poder viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? É por isso que algumas pessoas corajosas é que têm vindo e caminhado conosco nesse tempo que a gente tem de ministério. Porque a grande verdade, querido telespectador, é que quando nós aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida, o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração, sabe o que ele faz? Ele começa a confrontar-nos. E a cada ministração que a gente recebe aqui no Tempo de Reflexão, claro, vem um ânimo novo, vem uma motivação toda especial, mas não deixa de vir um confronto. Deus, ele vai lá e ele coloca o dedo na nossa ferida mesmo, e fala assim, olha, é aqui que você tem que mudar. E quando a gente se permite mudar, ele realmente traz a cura, ele realmente traz a bênção, ele traz todo o bálsamo que nós precisamos. Mas olha, eu não consigo me lembrar de uma ministração que a gente vem aqui no Tempo de Reflexão e que em algum momento, alguma área de nossa vida não é confrontada, não pela pessoa que está falando aqui, mas diretamente pelo Espírito Santo, que ele promoveu a reunião e ele vai colocando encaixando todas as peças. E quantas pessoas a gente já teve a oportunidade de ver, olha, essa palavra realmente falou com essa área da minha vida, ela confrontou isso. E a partir do momento que a gente resolve, depois que o Espírito Santo nos confronta, mudar, estar de acordo com a palavra de Deus, aí sim as coisas começam a fazer sentido. O relacionamento com Deus, uma visão ampla da vida, o nosso horizonte ele é estendido, a gente consegue muito mais, com maior facilidade, descansar em Deus em meio às tempestades, mas tudo isso vem através de uma confrontação. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, né, sendo um pouco mais enfático, querido telespectador, e confrontando você, confrontando através do Espírito Santo, porque nós entregamos a nossa vida antes de fazer essa ministração para você, essa entrevista aqui. Confrontando para ver se alguma área de sua vida está parada, está morta. Deus tem a plena capacidade de ressuscitar. Sabe como ele vai fazer isso? Confrontando você com a sua palavra. Ele vai mostrar para você as suas promessas e ele vai perguntar, você tem coragem, ousadia para viver aquilo que eu estou falando? Eu estou com o meu coração aberto para abençoar a sua vida, mas a gente precisa ter a ousadia de viver as promessas de Deus. E é o que tem acontecido aqui no ministério, é o que tem acontecido em nossas vidas. Não somos melhores do que ninguém, a gente sempre vem e Deus continua a confrontar o nosso coração, porque a gente está num processo, né, de crescimento diante de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus, ao Espírito Santo, esse agricultor maravilhoso que nunca desiste de nós e está sempre lá lapidando-nos para ficar conforme Ele quer. Tá bom, Wagner, obrigado pela tua presença hoje, a tua participação especial, que Deus abençoe o teu ano de 2015, que essa nova empresa seja uma empresa de testemunho, de glória de Deus, que você seja assim, esse servo fiel, esse servo que tem falado de Deus por onde você caminha, esse fiel que tem pregado a palavra de Deus com sabedoria, que tem inspirado pessoas através da tua história, que 2015 seja um ano assim, de grandes bênçãos para a tua vida, viu?
Amém. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você acompanhar a gente, telespectador, nessa entrevista. Eu agradeço e confio plenamente que é o que Deus tem para a minha vida. Amém. Obrigado, telespectador. O Wagner disse que é confronto, né? Então, dá o primeiro passo, telespectador, né? Jesus Cristo fala, vinde a mim, né? Fica aqui, terças-feiras, quintas aos domingos, terças-feiras, 8 horas da noite, aos domingos às 10 horas. Que você dê o primeiro passo de fé, que você venha buscar a tua bênção aqui, que você venha buscar esse campo de batalha que se chama confronto para você mudar a tua história. Tenho certeza que Deus tem algo grandioso para a tua vida, o que Ele está esperando é um posicionamento seu. Muito obrigado pelo teu prestígio, obrigado pela tua audiência. Nós temos nosso encontro marcado todas as quartas-feiras, 9 horas da noite. Você tem uma semana de vitória, é o que eu desejo para você e a tua família em nome de Jesus.